Olá, Mundo UFG no ar. Na manhã dessa segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com prefeitos e da reunião saiu a decisão de, a partir dessa terça-feira, funcionar apenas o comércio essencial, como mercados e farmácias. Dessa vez será num esquema alternado. O comércio fecha por 14 dias e depois reabre por 14 dias. A medida foi proposta pelo grupo de pesquisadores da UFG que estuda a evolução da Covid-19. Os cientistas propuseram também o rastreamento de casos confirmados, que foi apoiado pelo governador. Funciona assim: todas as pessoas confirmadas com Covid-19 devem ficar em isolamento social por 10 dias, e as pessoas da rede de contatos de quem foi infectado também, mesmo que essas pessoas, os contatos, não façam testes. Tem ainda a previsão de contratar 2.000 agentes que vão ficar por conta de ligar para os pacientes e contatos, rastreando e orientando sobre o isolamento. Os pesquisadores da UFG explicam que, se Goiás continuar no ritmo que está, serão mais de 18.000 mortes até setembro. Com essas medidas de fechamento do comércio alternado e rastreamento, seriam salvas mais de 10.000 vidas. Apesar da decisão do governador, cabe a cada prefeito aderir ou não às medidas. Eu não vou transigir daquilo que a Universidade Federal de Goiás nos sugere neste momento. Como tal, os prefeitos e prefeitas, presidentes ou presidentes de entidades do Fórum Empresarial ou das demais entidades de classe que não tiverem de acordo, que se posicionem e que assumam a responsabilidade neste momento. Do contrário, a decisão do governador, ela será de respaldar todo o prontuário apresentado pela Universidade Federal de Goiás e lutar para colocá-lo em prática. Na reunião, o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, disse que Goiás tem medicamentos suficientes somente para mais 6 dias. A grande maioria dos medicamentos, ela está com menos de 6 dias de estoque, né? 6 dias, gente, é uma semana, né? E essas medicações, elas são utilizadas para sedativos, para manter o paciente entubado e também para fazer a intubação. Lembrando que são medicações que concorrem com as medicações durante a cirurgia, ou seja, o que justifica a nossa suspensão daquelas cirurgias que são eletivas neste momento. Em Aparecida de Goiânia, a maioria dos casos de Covid-19 registrados até agora, praticamente 70%, foram diagnosticados em jovens adultos com idades entre 20 e 49 anos. Segundo o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, a população economicamente ativa, que trabalha fora de casa e circula pela cidade, está sendo mais contaminada. E aí, quando voltam para casa, essas pessoas acabam muitas vezes levando o vírus para idosos e crianças com quem moram. Isso reforça o alerta de que dentro de casa também pode ser perigoso contrair o vírus, então é preciso todo cuidado com a higiene das mãos e dos cômodos. Para saber se alguém está com o novo coronavírus ou se já desenvolveu anticorpos contra ele, sinal de que teve contato com o vírus, existem 2 tipos de teste, o de PCR e os testes rápidos. Vamos entender agora o que cada tipo de teste nos conta. O PCR tem suma importância nos 7 primeiros dias de sintomas, para que você detecte a presença viral na amostra do paciente. A sensibilidade, a especificidade dele é referente à presença do vírus propriamente dito. Em contrapartida, todos os testes sorológicos e os testes rápidos que temos no mercado são imprescindíveis e de suma importância para diagnosticar os anticorpos a partir do 8º, 9º, 10º dia até o 16º, 20º dia de infecção. Você detecta níveis de anticorpos no organismo do paciente, sendo estes IgM de fase aguda, onde você ainda está transmitindo a doença, e os IgG, que a gente fala anticorpo de memória, de fase crônica, que já são quando você não consegue mais transmitir as doenças. São os anticorpos de memória. Essas são as grandes diferenças que nós temos entre essas 2 metodologias.
Ainda hoje você vê aqui no Mundo UFG o desmatamento ilegal em Cavalcante e o novo parque anunciado pelo governo estadual para preservar a região. Tem ainda o impacto da pandemia no emprego e na renda dos goianos, segundo o IBGE. E pesquisa da UFG que indica a probabilidade genética de se desenvolver câncer de mama e ovário. Já voltamos. Mundo UFG está de volta. Em maio, 860 mil goianos perderam o emprego ou desistiram de procurar trabalho por causa da pandemia. No Brasil todo, são 36 milhões de pessoas nessa situação. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, divulgada essa semana. Muitas atividades que ficaram, porque a gente está falando do mês de maio, né, que ficaram impedidas de funcionar. Se você pegar aqui o município de Goiânia, você vai lembrar que esse funcionamento só foi permitido para a grande maioria das atividades a partir desse mês, né, dessa semana. Esse é um ponto. E outro é que principalmente aquelas pessoas que puderam manter o distanciamento social quando faziam parte, especialmente, daqueles grupos de risco, mantiveram, né? E tanto que quando você analisa os números em termos de distanciamento, você percebe que as pessoas que têm mais de 60 anos são aquelas que têm índices de afastamento do trabalho mais elevados. As pessoas com mais idade, então, sofreram mais o impacto. Elas sofreram mais, né, no sentido de que estão percentualmente, estão num grupo que percentualmente está com índices maiores de afastamento social, afastamento dos empregos. Entre os que não perderam o emprego em maio, 15%, 479 mil goianos, foram afastados do trabalho exclusivamente por causa da pandemia. O número de afastados é maior quando a gente olha outros motivos, como a licença paternidade ou férias. Só que do total de goianos afastados, pelos vários motivos, pouco mais da metade, 305 mil, deixaram de receber salário. E a maior parte desse grupo é de trabalhadores sem carteira assinada. Pessoas que desenvolvem trabalho doméstico, pessoas que trabalham no setor privado sem carteira assinada, né? Pessoas que trabalham por conta própria. Porque no caso do trabalhador formal, você tem esses programas governamentais que permitem que a empresa afaste o funcionário e que o funcionário receba por parte da empresa um valor equivalente ao que receberia se tivesse recebendo o seguro-desemprego. Agora, quando está na informalidade, não tem jeito de acontecer isso. Então, isso torna essa pandemia muito perversa do ponto de vista das pessoas mais pobres, que são essas que são mais atingidas em termos de perda de renda. E, superintendente, a gente vê também que tem aí uma redução do salário, até de quem continua recebendo salário, né? A média de R$ 422 a menos. Diante disso tudo, como é que fica a renda dos goianos nesse momento? Em relação a essa redução, nós temos dois indicadores. Um é de que, dos municípios de Goiás, 37% tiveram algum tipo de redução da renda. E aí, quando você pega a redução média, ela vai ser de 20%. E aí a questão de média é importante, né? Porque essa média é em relação às pessoas que estão trabalhando. Então, você tem muitas pessoas que estão trabalhando e não tiveram redução nenhuma do salário. E aí outras tiveram uma redução drástica e, eventualmente, até deixaram de ter renda, como a gente acabou de mencionar aqui, né? E aí essa questão tem a ver com escolarização, com o tipo de emprego que a pessoa desempenha, né? Mas, como eu disse antes, sem dúvida nenhuma, a afetação maior é sobre as pessoas que têm os contratos de trabalho mais frágeis. Você tem as pessoas também que trabalham por conta própria, né? Que são aquelas pessoas que trabalham sozinhas ou com um sócio e não tem funcionários, um cabeleireiro, um mecânico, um camelô, um motorista de aplicativo,
Então, essas pessoas também tiveram uma redução drástica da sua renda, né? Algumas, inclusive, redução total. Eu vi que no relatório tem também a informação de que quase 40% dos domicílios goianos receberam o auxílio emergencial do governo federal. A gente consegue fazer uma comparação entre esse número de casas que receberam o auxílio e o número de pessoas que ou perderam o emprego ou estão afastadas do trabalho? Seria suficiente essa quantidade, entre aspas? A gente consegue fazer uma comparação, e aí o dado nesse sentido é quase coincidente, com o percentual de domicílios no estado que perderam renda. Os percentuais de domicílios que perderam renda e dos que estão recebendo algum auxílio governamental, eles são quase semelhantes, né? Não dá para dizer que são coincidentes, que o mesmo domicílio que perdeu renda é aquele que faz parte de algum auxílio governamental, mas eles são coincidentes. Apesar dos números coincidentes, a gente não pode esquecer que muitos que aparentemente não se encaixam nos critérios acabaram recebendo o auxílio emergencial, burlando as regras. Bom, e comparando os dados de Goiás com os do Brasil todo, a quantidade de afastados do trabalho que deixaram de receber salário foi maior aqui no estado do que a taxa nacional. Por outro lado, o número de goianos que não procuraram emprego por causa da pandemia ou que foram afastados por causa dela é menor do que a média nacional. Além disso, 80% dos goianos nem precisaram se afastar do trabalho por conta da pandemia, pelo menos até maio. E por falar em desemprego e perda de renda, o governo estadual criou a Secretaria da Retomada. Vamos ver. Diagnosticando, sabendo como nós vamos atuar, como nós vamos apoiar essas famílias, como nós vamos apoiar os municípios mais carentes, como nós vamos dar alternativa para o cidadão que o filho dele não está na escola particular mais, que precisa da escola pública, daquele que não paga o seguro, daquele que não tem condições de quitar os seus compromissos, avançar no crédito subsidiado do FCO, para que haja capital de giro a essas pequenas empresas, para ver se elas realmente sobrevivem e não fechem as portas. Então, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de Secretaria da Retomada. Nós não aumentamos nem um centavo, pelo contrário, eu acho que no final das contas nós diminuímos mais de 15 ou 20 mil reais entre o valor daquilo que nós retiramos de umas secretarias e criamos a Secretaria da Retomada. Não tem custo algum para o bolso do cidadão. O mês de junho teve uma sequência de descobertas de desmatamento ilegal na região da cidade de Cavalcante. A primeira foi no início do mês, numa área de mais de 1.000 hectares, que faz parte do território da comunidade quilombola Calunga e também da área de proteção ambiental de Pouso Alto. Na semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Social identificou 24 novos pontos de desmatamento e mineração ilegais em áreas nativas. Parte dessa ação irregular foi feita pelo prefeito da cidade, Josemar Saraiva Freire, do PSDB. As infrações foram descobertas por denúncia e imagens de satélite. A Secretaria de Meio Ambiente, o governo de Goiás, não está em Cavalcante para prejudicar o produtor rural. Falta com a verdade o prefeito quando diz que estamos aí para perseguir o produtor, quando isso não é verdade. O que nós não podemos é compactuar com o crime ambiental, com o desmatamento de grandes áreas, desmatamento sem licença e pior, no caso do prefeito, ele utilizou uma licença concedida pelo município de forma absolutamente ilegal. Vejam só, você aí, produtor rural de Cavalcante, obteve alguma licença do município? Claro que não, mas o prefeito, agente público, pegou a sua estrutura de governo para a qual ele foi eleito, para ajudar o povo, para se beneficiar a serviço próprio. E isso não pode acontecer, nós precisamos esclarecer. Sim, dos 170 hectares, não é uma pequena área, é uma área muito grande, 35 hectares são em terra pública, sim, e o prefeito sabe disso. O nosso objetivo é proteger o clima, proteger a biodiversidade, proteger o agronegócio, porque é importante, a gente tem que saber que o Cerrado de Goiás é aquilo que garante o seu sustento. Sem o Cerrado, sem a produção de água, sem a chuva que o Cerrado nos permite, não tem produção. Na última sexta-feira, a operação identificou mais irregularidades numa área de 1.029 hectares, parte dela dentro da APA Pouso Alto. O proprietário do imóvel foi autuado em R$ 2.124.000.
No domingo, o governo do estado anunciou a criação do Parque Estadual das Cataratas do Rio dos Couros. A unidade de conservação será de responsabilidade tanto do governo estadual quanto da prefeitura da cidade de Alto Paraíso, onde fica o parque. A área tem mais de 5.000 hectares e é conjugada ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A criação do parque se arrastava há 2 décadas. Preservar a área é importante para manter a biodiversidade do Cerrado e também para o desenvolvimento econômico da região, com o turismo controlado. O governo estadual diz que, além da aplicação das multas, se prepara para entrar na justiça contra os criminosos e exigir o reflorestamento das áreas desmatadas. No próximo bloco, você vê algo totalmente contrário ao absurdo desses desmatamentos ilegais. Vamos te mostrar uma pesquisa da UFG que, pela análise do solo, ajuda no desenvolvimento agrícola, sem esquecer da preservação em terras de Niquelândia, Goiás. Tem ainda a pesquisa mostrando que familiares de 22% das pacientes com câncer de mama ou ovário correm risco de desenvolver a doença. Já voltamos. Legado Verde do Cerrado é uma reserva privada de desenvolvimento sustentável, com 32.000 hectares em Niquelândia, Goiás. Por lá, uma das atividades desenvolvidas é a de cultura agrícola. Pesquisadores da UFG estudam como aumentar a produtividade e conservar o lugar ao mesmo tempo. O caminho é conhecer as características do solo. Além da importância dos solos nesse bioma cerrado, essa região onde se insere a reserva Legado Verdes do Cerrado, ela também é bastante delicada por estar situada sobre um terreno kárstico. O terreno kárstico é um tipo de terreno, um tipo de relevo que se desenvolve sobre rochas solúveis, que podem vir a formar condutos, cavidades pequenas, grandes e até cavernas. Dentro desse contexto, é de suma importância entendermos as características do solo que se encontram sobre as cavernas, ou até mesmo às vezes dentro dessas cavernas, e poder adequar as suas potencialidades e fragilidades ao uso sustentável proposto na reserva. Dentro do escopo desse projeto, temos como objetivo, então, conhecer as suas características, relacioná-las com as características do entorno e também propor as adequadas práticas e técnicas de manejo conservacionista do solo, tentando preservar tanto a vegetação, as águas, a fauna relacionada a esse habitat que é o solo e também permitir a sua exploração econômica diante do uso agrícola. Essa pesquisa ela irá contribuir para entender principalmente a área do solo kárstico e em breve ela vai estar disponível para todos, contribuindo para que toda a região de Goiás, ali no território de Niquelândia, possa ter atividades mais bem direcionadas, aliando conservação e produção. Familiares de 22% das pacientes com câncer de mama ou ovário em Goiás correm risco de também desenvolver a doença. Essa porcentagem é parecida com a média nacional e mundial, mas é maior do que a de outros estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Participaram do estudo 102 pacientes do Hospital das Clínicas da UFG. Elas já tinham o diagnóstico clínico do câncer de mama ou ovário e a pesquisa foi atrás do diagnóstico molecular. A importância do nosso diagnóstico é justamente verificar se aquelas pacientes já traziam a nível de herança no seu genoma um gene mutado que contribuiu para esse fator do desenvolvimento do câncer. Essa pesquisa foi específica para mama e ovário, mas tem outros genes que contribuem. Por exemplo, nesses mesmos familiares, nós estamos investigando a exposição genética para câncer do intestino, e tem vários familiares que também têm câncer do intestino, câncer de pâncreas, tem vários outros. Então, os familiares, na investigação, na entrevista com o paciente, eles iam falando o histórico familiar. Sim, meu avô teve câncer de pâncreas,
não, esse meu primo hoje ele está com câncer no intestino. Então, são todos esses que contribuem para uma informação, sabendo que é uma mutação hereditária, que eles herdaram. Essa taxa de 22% de hereditariedade, a gente fala especificamente do câncer de mama e de ovário, mas acaba sendo um alerta para a família toda, para todo mundo tentar se cuidar ao máximo, porque se a gente tem essa mutação específica desses tipos de câncer, a gente tem aí na presença genética da família um tipo de mutação, de fato, né? Isso. 102 pacientes, né, que participaram. A gente teve essa porcentagem de 22%. A gente pode, digamos assim, ampliar isso em termos de estado e dizer que então a média de hereditariedade do câncer de mama e de ovário aqui no estado seria de 22%. Sim, podemos, porque as nossas pacientes do HC, do Hospital das Clínicas, ela atende pacientes de vários estados, de várias cidades do estado. Inclusive, atendemos também pessoas até de Tocantins, de outros estados mais próximos. Mas quem tem direito a fazer esse exame que vê a probabilidade de câncer de acordo com a genética? Desde janeiro de 2020, a Lei 20.707 de Goiás determina que pacientes diagnosticadas com câncer de mama ou ovário têm direito ao exame gratuitamente pelo SUS. A lei também permite que familiares de pacientes com diagnóstico possam fazer o exame, de acordo com alguns critérios. Vamos supor que a pessoa faz o exame e descobre que tem a predisposição genética. O que ela pode fazer? Então, é uma prevenção. A gente tem a contribuição desse trabalho é justamente a detecção precoce da doença. Então, é tomar medidas preventivas à manifestação do câncer. Certo? Então, a gente tem, por exemplo, a possibilidade da dupla mastectomia, a retirada das mamas, né? Então, mas é tudo assim, tudo muito conversado, o médico junto ao paciente, né? Por exemplo, a retirada também, dependendo de qual foi o gene mutado, ele pode estar associado à mama ou ovário. Então, a retirada também do ovário, para prevenção. A UFG tem agora um centro de excelência em diagnóstico molecular para câncer, com a possibilidade de fazer essa análise por um preço abaixo do mercado e entrega mais rápida do resultado. Hoje o nosso principal foco é conseguir patrocinadores, agências de fomento que possam fomentar para esses insumos. Eles são importados, né, e eles demoram em torno de 1 a 2 meses para chegar, mas já está tudo organizado, assim, já tem toda a equipe treinada, temos o profissional que faz esse diagnóstico, né, nós já estamos realizando isso, realizamos bem, otimizamos, padronizamos, e agora é realmente ter essa verba para desenvolver a compra dos insumos, porque paciente temos, né? Então, assim, a média de pacientes somente no HC é em torno de 10 por semana. Então, temos o Araújo Jorge, temos os outros institutos particulares, né? O Sebron, temos outros institutos goianos de oncologia. Então, Goiânia tem muitos centros na área de oncologia que poderiam estar encaminhando. Então, no caso dos casos particulares, também poderiam estar encaminhando. E aí a gente firmar essa parceria com o Estado para a gente poder atender o SUS, que é o principal foco do nosso trabalho. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, se cuide e até a próxima.